Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago aqui para vocês os 5 trabalhos mais comuns para o imigrante aqui em Portugal. Então, se você tem vontade, se você pretende vir para Portugal, pode ter certeza ou quase certeza que você vai passar por um desses trabalhos que eu vou citar aqui, tá bom? Inclusive, eu já trabalhei em 3 deles. O primeiro que eu vou falar aqui são as restaurações. O que é trabalhar em restauração? Confesso que quando eu cheguei aqui, eu achava que era uma coisa totalmente diferente em restaurar alguma coisa, sabe? Mas não. Restauração é você trabalhar em café, em restaurante, em lanchonete, né, que a gente chama no Brasil. É o atendimento ao público ali, sabe? Isso aqui é restauração. Então, se você pretende vir para Portugal e um dia você chegar aqui e você ouvir falar a palavra restauração, lembra, tá? Que tem a ver com café, com restaurante, com atendimento, tá? Em bares, lanchonete, enfim, é isso. É bem comum, tá? Ter imigrantes em restauração aqui em Portugal. Não é um trabalho difícil de se conseguir, tá? Pelo contrário, na minha opinião, é um dos mais fáceis. Eu já trabalhei em restauração, já trabalhei em um café logo quando eu cheguei aqui em Portugal. E já trabalhei também em restaurante. No café eu não tive o contrato, o local ele não forneceu o contrato, mas o restaurante ele forneceu o contrato, então eu tive meu contrato certinho ali. Então, restauração significa trabalhar em café, restaurante, bar, lanchonete, como a gente chama no Brasil, tá? Esse é um trabalho bem comum para o imigrante e particularmente eu até que gostei, porque logo quando eu cheguei eu fui para esse café, então eu obtive, né, experiência com os portugueses logo de início, aprendi ali na marra, tipo, a entender, né, o sotaque deles, a fala, mesmo que ao português também, a gente sabe, quem tá aqui sabe que tem diferença, tem palavras que a gente não entende, que a gente não sabe o significado, tem frases que a gente não entende nada, mas nada que um tempo aqui, né, que uma experiência aqui não resolva, tá? Isso aí é muito fácil, tá? Sei lá, depende de cada um aí. Mas em um mês que eu tava trabalhando em restauração, eu já consegui pegar ali, tipo, as palavras, entender. Mas de início ali, pra mim foi bom porque eu aprendi, né, as palavras, aprendi o sotaque deles, comecei a entender mais da forma que os portugueses falam. E também quando eu trabalhei no restaurante, eu gostei também porque na época de final de ano, né, os restaurantes, eles enchem muito, tem muito imigrante aqui em Portugal e eu atendi várias nacionalidades, espanhóis, ingleses, italianos, franceses, então eu gostava quando chegava um cliente ali de um outro país, de eu atender, de eu escutar eles falarem, enfim, e também eles gostavam de conversar comigo por eu ser brasileira. Mas essa é a restauração. Um outro trabalho comum aqui, tá? É a limpeza, tá? É a faxina, a limpeza. Já trabalhei também com limpeza, também quando eu cheguei. Eu fui ajudante de uma portuguesa, que ela tinha as casas, né, pra ela limpar. E eu era ajudante dela. Não tinha um contrato também, tá? Esse daí que eu tô falando é o meu caso, mas tem limpeza que tem contrato, tem as empresas que contratam pra fazer limpeza, tudo certinho. Mas como era só eu e ela ali, no pessoal mesmo, então eu não tive o contrato. Também já trabalhei com limpeza de escritório, tá bom? Também foi logo quando eu cheguei, foi por pouco tempo, eles me pagavam uma hora, tudo certinho, e ok. Um outro trabalho também, bem comum aqui para os imigrantes, é nos lares de idosos, tá? Lares que a gente chama aí no Brasil, é o asilo. Vou arrumar aqui. É o asilo. Aqui em Portugal tem muito lar de idoso, muito. Logo quando eu cheguei também, quando eu estava à procura de emprego, né, com contrato, eu entreguei currículo, né, mandei currículo para os lares e tal. Tenho, inclusive, 2 amigas brasileiras que trabalham em lar de idosos. Uma fica no setor da limpeza, né, e a outra fica no setor dos senhorinhos ali mesmo, de deitar, de dar comida, sabe, essas coisas assim, de dar banho, se eu não me engano. Então, essas 2 amigas trabalham em lar e é muito comum pegar imigrante, porque, sendo sincera, na minha opinião, não é um trabalho que muita gente quer, que muita gente aceita. E isso pra mim é um erro, tá? Porque a gente não pode escolher trabalho quando a gente tá fora do nosso país, tá bom? A gente tem que pegar o que tiver ali. E não é um trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer. Então, também tem que ter paciência e tal com os senhores, então muita gente recusa trabalhar em lar. Eu entreguei no currículo no lar e tal, e entreguei em outros lugares também, em fábricas, em restauração, que eu vou citar a fábrica aqui,
E o lar até me ligou, só que quando me ligou eu já tinha conseguido trabalhar em outro local, se eu não me engano foi até em restauração. E como eu já tive experiência também aí no Brasil, trabalhando em restaurante, né? Então eu aceitei e depois o lar me ligou, já estava contratada já. Mas é um trabalho bem comum aqui para o imigrante também, são os lares de idosos. Limpeza, lar, restauração, construção civil. Construção civil aqui em Portugal também é bem comum, tá? Por ser também um trabalho mais pesado, como é que se fala? É que exige mais, né, o esforço, mais braçal ali, muitas pessoas também recusam, né, e também eu acho um erro, porque a gente não tem que recusar empregos, né, a gente não tá no nosso país, tem pessoas que vêm com uma outra mentalidade, eu não vou trabalhar disso, eu não vou trabalhar daquilo e tal, e eu não acho certo, tá bom? Então, se a gente vem para outro país, a gente tem que estar com a mente bem aberta, para trabalhar onde estiver, que a gente vai precisar do dinheiro. E quem sabe lá na frente a gente pode escolher, né? Com o tempo aqui, com alguma experiência em algo aqui, enfim, aí a gente pode escolher. Mas de início, a gente não pode escolher. E a construção civil, né? É onde tem muitas vagas, pelo que eu já vi, tá bom? Tem muitas vagas e poucas pessoas para trabalhar, tá bom? Na verdade, nesses todos que eu tô falando aqui, tem bastante vagas, tá? Principalmente em cidades grandes, tipo restauração, em Lisboa, Porto, tem muitos bares, recebe muitos imigrantes, então sempre precisa. Também, o último, né, que eu vou citar aqui, mas não menos importante, são as fábricas, as indústrias, as fábricas aqui de Portugal. Aqui em Portugal também tem muitas fábricas, tá bom? E eu já trabalhei também em fábrica. Pra mim foi uma experiência e tanto também, porque eu nunca tinha trabalhado em fábrica no Brasil, não tinha noção de como que era produção, trabalhar ali em produtividade, sabe? Tipo, não tive essa, nunca, como é que eu posso falar? Não imaginava como que era e aqui eu pude ver, né? E eu gostei, tá? Particularmente eu gostei porque tudo que é novo pra mim, que eu aprendo, né? Depois eu tenho prioridade, eu tenho propriedade para falar sobre aquilo, porque eu exercitei aquilo, eu fiz aquilo, eu aprendi. E a fábrica é um dos mais procurados, tá? Um dos trabalhos mais procurados para o imigrante aqui em Portugal. Por quê? É de segunda a sexta, tá? Eu não sei se tiver alguma fábrica aí, se aqui seja que trabalhe no contrato ali final de semana, podem colocar aqui, mas as que eu já vi são de segunda a sexta, tá bom? E tem hora extra. As horas extras você faz se você quiser, tá bom? E é pago. Tudo que você fizer a mais, de hora a mais, vai ser pago pra você a mais. Eu fazia hora extra, eu sempre fiz a hora extra na fábrica, tá? Porque eu queria mesmo, então eu recebi um dinheiro a mais. E eu fazia, tipo, a hora extra, tem hora extra no sábado, tá bom? Tipo, não é obrigatório ir. O contrato é de segunda a sexta. Sábado entra como hora extra. Você vai se você quiser. E eu queria ir, então a minha carga horária no sábado era das 6 a meio-dia no máximo, e eu recebia, né, o dia inteiro, o dia completo e mais a alimentação, tá? A fábrica que eu trabalhava fornecia, né, fornece o cartão de alimentação, não sei das outras, tá? Se todas são assim, né, cada fábrica tem um plano aí diferente, mas eu recebi também uma alimentação inteira, mesmo saindo a meio-dia. E nos dias da semana, se eu entrasse 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo também do meu horário normal, entrava como hora extra também, eu também recebia mais. E a fábrica é muito procurada pelos imigrantes porque, como eu falei, dia da semana, segunda, sexta, tem as horas extras, todos esses que eu falei anteriormente dos trabalhos também se paga hora extra, tá? O que você fizer a mais, eu já vi vídeo falando aqui que não paga hora extra em Portugal, não sei o que, é mentira. Mentira sim, né? Tipo, se a pessoa viveu aquilo, se ela fez hora extra e não pagaram pra ela, ok. Mas as pessoas tirar a conclusão das coisas que não sabe, eu tô falando aqui o que eu vivi, entendeu? Então, todos os trabalhos que eu falei aqui, que eu trabalhei, que eu fiz hora extra, me pagaram certinho, tá? E a fábrica você fica ali na sua máquina produzindo e pronto, passa o dia rápido, às vezes passa devagar, às vezes passa rápido. Tem prós e contras, né, de estar ali sempre na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Mas enfim, são os trabalhos que tem aqui pro imigrante, tá? Mais comuns, assim, que pegam os imigrantes com mais facilidade, não só brasileiros, mas nas fábricas tem muitos
imigrantes da África, muitos mesmo. E é isso. Aqui eu passei a minha experiência, tá? O que eu vivi, o que eu vejo, o que eu sei, tá? Inclusive nesses 3 trabalhos aí que eu já trabalhei. Esses são os 5 trabalhos, tá? Os 5 empregos mais comuns para o imigrante. Se você vier para Portugal, pode ter certeza que você pode passar por um deles.